Olá, povo de Deus, paz seja convosco, que a graça do Senhor Jesus os encontre em saúde, em prosperidade, em felicidade na presença de Deus. Quero compartilhar rapidamente a palavra de Deus de Mateus 14, dos versos 14 ao 21. Jesus está em um encontro com uma grande multidão. Como era de praxe acontecer no seu ministério, nos seus dias, as multidões o acompanhavam nas praias, nos desertos, em todos os lugares onde eles pudessem encontrar Jesus, ali estavam. E ali acontece um episódio que nos chama muita atenção. É a história tão comentada, tão narrada, pregada, sobre a multiplicação dos pães. A palavra de Deus diz que aquele povo, aquela grande multidão, ela fica ali, eles ficam o dia todo. Todos queriam tocar Jesus, todos queriam ser tocados por Jesus, todos queriam alcançar o toque das suas mãos e o seu milagre. E as horas passam, o dia se declina, e lá estão homens, mulheres, crianças, uma multidão, enfim, sedentos da graça de Deus, do amor de Deus, da comunhão com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aquele que opera maravilhas, aquele que faz sinais acontecer, aquele que dá vista aos cegos, aquele que levanta os paralíticos, aquele que ressuscita os mortos, que cura os aleijados, aquele que faz o surdo ouvir, aquele que faz o mudo falar. Imagine, amados, que ninguém queria desgrudar o pé e o dia se declina. E então os apóstolos, eles interrompem Jesus e dizem: Mestre, a hora já é avançada e o lugar é deserto. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem para si alimentos. Jesus o surpreende, olha bem dentro dos olhos dele e disse: não é mister que vão. Não é necessário despedirmos esta multidão. Vocês vão alimentar eles. Olha que responsabilidade Jesus está passando para homens normais, para homens naturais. A palavra de Deus disse, São Tiago escreveu que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou, e o céu se cerrou por 3 anos e meio e não choveu sobre a terra. E 3 anos e meio depois ele volta a orar e o céu se abre e Deus derrama abundante chuva sobre a terra. Deus sempre chama o homem numa parceria com aquilo que ele vai fazer. E Jesus agora está dando aos apóstolos uma oportunidade de ter uma das maiores experiências com Ele, de operar em seu nome um grande milagre. E aqueles apóstolos são surpreendidos. Jesus disse: não vamos despedi-los, dá-lhes nós de comer. E então um deles disse: Mestre, nós não temos nada a mais do que 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E Jesus simplesmente disse: trazei-nos. E a Bíblia diz que Jesus toma aqueles 5 pães, Jesus toma aqueles 2 peixinhos, ele levanta para o céu, ele ergue os seus olhos aos céus, ele pede a bênção de Jeová Jiré e ele começa então a realizar o seu grande milagre. Ele começa a partir esses pães e estes peixes, e chama os seus apóstolos, pede aos apóstolos para que ordene ao povo que se organize, que se assente na relva. E então Jesus começa a mandar eles trabalharem de garçom. 12 garçons em pleno deserto, um restaurante estabelecido por Jeová Jiré em pleno deserto. E eles começam a servir o pão e a servir o peixe, indo e voltando. Eu acredito, amados, que o coração deles se alegrava, que eles não conseguiam se conter, mas também não conseguiam falar, porque o milagre já era visível, já era notório. Eles sabiam que aquele pão, que aqueles pães e aqueles peixes era tão somente o lanche de um jovem, de uma pessoa.
mas milhares de pessoas, a Bíblia diz 5.000 homens, além de mulheres e crianças. A estimativa é de mais de 10.000 pessoas, de 10.000 a 15.000 pessoas, contando mulheres e crianças. E eu imagino a cara de surpresa destes apóstolos indo e voltando, encontrando uns aos outros na caminhada, enquanto serviam a multidão, querendo dizer alguma coisa, mas sem palavras, estarrecidos, atônitos, surpreendidos mais uma vez, como nos dias que Jesus estava na polpa do barco. E quando Jesus desperta e repreende o vento e a tempestade, e tudo se faz bonança, eles perguntam uns aos outros: que homem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E eu acredito que eles estavam querendo, de uma certa forma, comentar alguma coisa um com o outro, mas estavam em plena atividade, em pleno serviço, indo e voltando. Imagine crianças de manhã até o pôr do sol. Imagine jovens, imagine mulheres, imagine 5.000 homens além desses. E todos comendo pão, e todos comendo peixe, e de repente estão todos fartos, e ainda sobram 12 cestos, a Bíblia diz 12 cestos cheios. Então Jesus disse: recolhei, não deixa que nada se perca. Irmãos, isso é muito forte, isso é muito maravilhoso, isso é muito conhecido dos leitores da Bíblia e também dos pregadores. Mas para você entender, quando Jesus disse: dai-lhes vós de comer. Naquele dia aconteceu o grande milagre da grande multiplicação. Mas se nós trouxermos isto para os nossos dias, o mundo está faminto. O mundo tem fome de Deus, da palavra de Deus, da justiça de Deus. E aqueles apóstolos ali representavam a mim e a você. Aqueles dias eram os dias deles, mas hoje é os nossos dias. Pense comigo, nós temos o melhor cardápio, a palavra de Deus, que transforma, a palavra de Deus que cura, a palavra de Deus que liberta, a palavra de Deus que muda a sorte das pessoas, que traz esperança. Nós, a igreja viva do Senhor, o organismo vivo do Senhor na terra, nós temos a resposta para este mundo de dor. E pessoas estão morrendo sem salvação. E a responsabilidade que Jesus passa, que Jesus delega esta autoridade aos apóstolos, dizendo: dai-lhes de comer. Hoje, esta responsabilidade é nossa. Missões é ordem de Deus, é responsabilidade nossa. Aí Jesus quer nos ensinar que nós precisamos alimentar as multidões que estão famintas, as multidões que estão no deserto. A hora já está se avançando, o dia se declina, a noite vem chegando, coisas piores estão por vir, estão por acontecer. Os apóstolos fazem uma boa observação, mas eles não conseguem encontrar a solução para isso. Aí Jesus disse: fiquem tranquilos, vocês vão alimentar esse povo. É responsabilidade de vocês dar de comer a este povo. Não é necessário que saiam daqui correndo, não é necessário que deixem de receber a palavra de Deus que eu tenho para eles. Vocês estão comigo não por acaso, vocês estão comigo para ser o garçom de Deus neste momento. E então, queridos, nesta grande multiplicação de pães, uma multidão alimentada, nós entendemos hoje no mundo espiritual que pessoas estão famintas, que pessoas estão sedentas, e Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, amados, vamos alimentar esta multidão. A hora está avançada, o lugar é deserto, mas Deus é poderoso para agir nestes momentos. Deus quer agir neste momento. Jesus não está reprovando a ideia dos apóstolos, Ele está ensinando a eles a trazer a solução para a vida daquele povo.
Que Deus nos abençoe, que nós possamos conseguir ser de Deus um canal, porque o pouco com Deus é muito, o muito com Deus é nada. Alguém disse 5 pães e 2 peixes, o que é isso? Jesus disse: nas mãos de vocês pode não ser nada, mas nas minhas mãos é tudo, porque meu Pai é Jeová Jiré. Organiza esse povo em fileiras, manda que eles se assentem, porque Deus trabalha de maneira organizada, meu. Então surge em pleno deserto um grande restaurante, com um grande chefe, com grandes garçons, e uma multidão que come e bebe de graça do pão e da água da vida. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.